Maestros e maestras da sabedoria, de todos os cantos desse planeta, de todas as raças, de todas as eras, que abençoe esse trabalho, abençoe o grupo, nos traga bastante insight, bastante compreensão e firmeza nessa busca da verdade interior. Arro, axé, rauch, rauch. Shanti também, né? Lembrar dos Himalaios lá, dos hindus. Então, só para ficar registrado, o livrinho é A Cura do Desapego. Estamos aqui, temos perguntas. Essa semana temos perguntas, vamos responder as perguntas. Vamos lá. Então tá, a pessoa é sobre o desapego, né? Sobre esse capítulo que nós estamos lendo. A pessoa fala o seguinte: na comparação, os pensamentos que surgirem ao acaso na meditação e as ações vivenciadas pelas percepções dos seis sentidos, ambas construídas na mente, porém de fontes diferentes, parecem ser pensamentos de uma mesma natureza vazia. Ela está falando, né? Depois ela vai. Observação: todos os sentidos de percepções capitulados durante as ações parecem estar sendo convertidas em pensamentos com norma e forma, ao mesmo tempo gravados em algum lugar da mente. Considerando que os pensamentos sejam de uma mesma natureza, nesse caso a técnica de autoinvestigação poderia ser aplicado a ambos os casos assim que eles surgirem. Se reflexão dos acontecimentos, aqui entre aspas, se, entre aspas, reflexão dos acontecimentos imediatos é um pensamento, então, nesse caso, a técnica poderia ser aplicada a todos os eventos de qualquer natureza. Todos são perguntas, né? Vamos chegar lá. Ou já é melhor ir respondendo isso. Então, o que eu posso dizer aqui dentro da minha visão, dentro do meu entendimento, né? Sim, tudo que você percebe está dentro da mente, não tem como não estar dentro da mente, né? Porque é a mente que nos permite ver dentro desse corpo aqui, né? A não ser que você esteja em outras esferas, mas estamos falando dessas esferas aqui, e aqui a mente está sempre presente, né? Sim, então as técnicas de percepção é sempre a mesma, né? Seja elas pro... Boa noite, Alexander. Alex, né? Boa noite a... Esqueci o nome da sua companheira. Como é o nome da companheira dele? Esqueci. Pois eu lembro. Então tudo está dentro da mente, né? Então é essa mente que vai perceber tudo. Então tudo que vai ter, você está tendo as ações estão sendo processadas em forma de pensamento. E se você quer estar ali consciente, a técnica, eu acho que a melhor técnica, assim, da minha visão, eu não conheço tantas técnicas, mas a técnica do Ramana, né? Primeiro, aquela técnica sempre presente, quem sou eu? Tá, essa é uma delas. E a outra é, né? Essa aí é uma adaptação que eu fiz, né? Quem que está percebendo isso, né? A resposta é eu. Se é eu que estou percebendo, então sou eu, né? E aí você volta para aquela pergunta, quem sou eu? E aí você, como é que se fala? Você é como se você se retirasse e se tornasse o observador naquele momento, né? Você volta a ser o observador, né? Você não está interagindo e estando ali sem consciência. Então, para qualquer é a mesma coisa na meditação, né? Você está meditando. O que é meditar? Meditar é entrar em estado meditativo. Entrar em estado meditativo é entrar em estado de paz. É entrar em silêncio. Silêncio do quê? Silêncio dessa mente, né? Essa mente pensante que não para de fluir pensamento, que a gente chama de mente de vigília, mente concreta, mente básica, né? Tem vários nomes. Então, é essa mente aí que precisa ser silenciada. E isso também faz parte da técnica, né? É focar no único pensamento. A técnica do Ramana é quem sou eu. Você pode também usar sementes na meditação. O que é semente? Você usa uma palavra ou uma frase e fica só nela, unidirecionando a mente até que a mente fique só unidirecionada naquele pensamento, né? Então, quando a mente está unidirecionada num único pensamento, ela já ela já se elevou, né? A consciência já se elevou acima dessa mente concreta, né? É assim que eu vejo, né?
Supondo que o apego é a identificação emocional mais profunda e significativa do seu ser sobre o objeto de seu agrado, e verificando que ele se desenvolve com o aparecimento do sentimento, entre aspas, eu gosto disso, sendo o apego, sendo o apego um pensamento, então ele poderia ser silenciado, eliminado com a prática da meditação do silêncio. Sim, a meditação, né, a gente já falou, né, meditação é entrar em silêncio, né, e através desse silêncio entra em samadhi. Samadhi é transcender, aquilo que transcende, né? Sim, mas isso ajuda, né? Ajuda o desapego, sim. Quanto mais você pratica entrar em silêncio, você vai ficando cada vez menos apegado ou mais desapegado, como queira, né? Mas treinar o desapego são várias formas, né? Essa é uma delas. É estar consciente daquele apego, né? É começar a olhar e ver tudo aquilo que te causa apego e começar a tomar consciência. É tomar consciência. Não adianta brigar. Não adianta brigar com as coisas, né? Estar consciente, sim, aquilo sim. Tá? E a prática, né? A prática de estar sempre transcendendo essa mente concreta. E aí você vai ficando cada vez mais desapegado. E quanto menos apegado você é, ou mais desapegado você é, mais facilidade você tem de transcender a mente concreta. É um círculo, né? Uma coisa ajuda a outra e a outra ajuda a outra, né? Não adianta querer só desapegar só na força, né? Na força. Não, não funciona tão facilmente assim, né? Desapego é consciência. E essa consciência tem que começar a transcender esse nível do corpo físico, do corpo etérico, do corpo emocional, né? E indo cada vez mais, pelo menos, para a mente búdica, que é a mente sutil. Quanto mais você consegue acessar a mente sutil e quanto mais tempo você consegue permanecer nela, automaticamente menos apego você vai ter, mais desapegado você vai ficando, né? E quanto mais desapegado você vai ficando, né, mais facilmente você acessa essa mente sutil, né? E quando você atinge essa mente sutil, a possibilidade do samadhi, né, acontecer é mais favorável, né? A chance dele acontecer, né? E o que é o samadhi? Samadhi é entrar nesse silêncio, né? Atravessar essa mente, né? Até mesmo a mente búdica, né? Entrar nesse silêncio e estar em plenitude com o próprio eu, né? Quando você consegue se manter durante o tempo, a possibilidade tem. Aí o próprio eu brilha, né? O próprio eu interior, ou eu superior, ou eu divino brilha. E você se percebe sendo esse eu. Que você sempre foi esse eu, nunca deixou de ser esse eu. Essa que é a grande, como é que fala? Não ia falar piada porque não é piada, né? Mas essa é a grande descoberta, né? Quando você atinge esse estado, né? Mas não intelectualmente. A importância é você saber disso intelectualmente para você, quando chegar lá, né? Saber o que está acontecendo. Isso é importante. Saber que isso é possível, isso é importante. Então, isso é o conhecimento, né? Uma coisa é conhecer a verdade através de um conhecimento intelectual e outra coisa é através da experiência, né? Experiência direta. É isso que é válido, né? E é isso que é a busca, né? Então, quando você chega nesse estágio que você transcende essa mente comum, e aí você olha o eu, aí você sabe que o eu, né? Eu sou esse eu sou, né? Não tem outro eu sou. Eu sou esse eu sou. É simples assim, né? Mas, mas para você chegar nisso, você tem que sentir isso, né? Uma coisa é eu falar, outra coisa é você estudar, e essa verdade tá nos escritos do Ramana, tá nos escritos do Pibi, tá no escrito de todos os maestros, né?
Está até na Bíblia isso, né? Se você for ver, lá tem uma frase, eu não sou muito da Bíblia, né? Não sou muito conhecedor, mas está lá, em algum lugar está lá, né? O reino dos céus está dentro de você, né? Ou dentro de vós, né? Isso aí resume a busca, né? O que é o reino do céu? O reino do céu é, é tudo isso que você não percebe e que existe e da onde você veio, né? É onde está a sua origem, né? É a sua essência, né? E ali está dentro de você, né? Nunca está fora, não tem como estar fora. E essa é e isso é quando você chega nesse estágio, aí você dá risada. Dá risada, depois esquece de novo, depois retorna de novo e assim vai. Aí você vai rindo, aí depois chora, depois ri de novo, aí chora, chora porque já. Então, mas o conhecimento facilita, né? Porque se você já percebeu isso algumas vezes e você volta, né? Você nunca volta do mesmo jeito, né? Você sempre volta um pouquinho, né? Um pouquinho melhorzinho daquilo que você estava, né? É isso. Boa noite, Alessandro. Consegue falar boa noite? Alex? É difícil, hein? Não estou te ouvindo. Está sem som. Você está sem som, Alex. Se você estiver me ouvindo, eu não te ouço. Acho que ele vai sair e entrar de novo, né? Porque daí a gente apresenta. Como é que chama a companheira dele? Elaine, Elaine, né? Nossa, eu não nem. Mano, eu já não tenho dificuldade com o nome. Beleza. Acho que ele vai sair e voltar de novo. Então, como né, a gente está lendo esse capítulo aqui, e esse capítulo aqui é muito longo sobre o desapego, é a prática do desapego, praticar o desapego é muito longo e ele se repete muito, né? Então, eu percebi na quinta passada que estava ficando cansativo, né? Porque quase todos os parágrafos é a mesma coisa, está falando a mesma coisa de forma diferente só, né? Então, a gente vai dar uma resumida nesse daqui e passar para o pro outro capítulo. Tá, tá conseguindo falar, Alex? Tá sem som. Mas bem-vindo, Elaine. A próxima você se apresenta. Eu acho que todo mundo já te conhece, né? Já, tranquilo. Você já veio aqui algumas vezes, então todo mundo já te conhece. A Elaine entrou para o grupo. Essa aqui acho que é a primeira vez que ela está assistindo as aulas. Quando tiver tempo, assiste os outros videozinhos. Só tem 64, né? Dá para assistir. 64 dá para assistir. O pessoal não fica vendo aquela série lá, o feriado inteiro, assiste 15 capítulos de série. Esse daqui é a vantagem que não tem imagem muito para ver. Você põe um fonezinho de ouvido, vai fazendo as coisas e vai ouvindo. Sugestão. Ai. Então, Helena, a gente está nesse capítulo aqui, não sei se você acompanhou, o livrinho é esse, né? A cura e o desapego. Está no capítulo Praticar o Desapego. A gente já teve duas aulas nesse capítulo, então agora a gente vai dar uma Me resposta. ouve agora? Até que enfim, agora estou te vendo. Estou te vendo e te boa ouvindo. noite, Thais. Boa noite a todos. Boa noite, Elaine. Bem-vinda, hein? Ah, foi? Obrigada. Pelo celular foi, pelo computador não está querendo ir. Não, eu estava vendo a imagem. Sabe o que que deve ser? O microfone. Você tem que entrar depois em microfone e acessar o microfone que é o que você está usando. Ele deve estar É, configurado para outro. Ué, certo. Então vamos lá. A vamos lá. gente vai dar uma resumida nesse capítulo aqui, para entrar no próximo. É um erro acreditar que estar desapegado equivale a ser insensível, que a mudança de valores e o controle do pensamento conduz a uma compostura gelada e sem emoção, né? Então, esse aqui a gente já discutiu bastante, né?
Estar desapegado não é insensibilidade, né? Não é estar à parte, não é estar, como se fala, indiferente. Estar desapegado é uma coisa interna, né? É de estar com aquela coisa e depois não estar com aquela coisa, seja objeto, seja pessoa, seja seres, né? É isso, é estar desapegado. Mas isso não significa estar gelado, estar frio, estar indiferente, né? Isso, Mas desculpa, que página tá do livro? 124. Mas agora eu já vou pular várias páginas, que a gente já fez 2 aulas desse capítulo, e ele está muito longo e o tema é sempre o mesmo, tá? Então, para não ficar Tá bom. cansativo. Então, agora a página 128, um parágrafo aqui que vale a pena, assim, todos valem a pena, né? Mas para a gente estar mantendo essa ideia para finalizar o capítulo. A felicidade que ele encontra, né? Quando ele fala ele está falando dele mesmo, né? A felicidade que ele encontra em certas pessoas, eventos, coisas ou lugares, pode passar com o tempo ou com eles, e deixá-lo se sentindo tão vazio que é como se eles nunca tivessem estado em sua vida, ou como se tivessem aparecido apenas em um sonho. Isso porque eles o deixou onde os encontrou, no mundo da ilusão, em vez de trazê-lo para o mundo da realidade, onde eles se transformariam, né? O que ele quer dizer aqui? O que ele quer dizer com o mundo de ilusão, né? Às vezes, né? Penso eu aqui, porque aqui ele está falando dele mesmo, né? Às vezes vai-se em algum lugar, em alguma festa, ou é convidado para algum evento e tem lá um monte de gente, né? E aquilo naquele momento, tá bom, gera uma alegria, vamos falar assim, né? Mas depois que sai de lá, é deixar aquelas pessoas onde elas realmente estão, no mundo da ilusão, ou seja, no mundo sem consciência ainda. Quando você está sem, não despertou a consciência, pelo menos parcialmente, né? Você está no mundo de ilusão, né? Porque você está fazendo as coisas sem consciência. É isso. Ou trazê-los para a realidade, né? Ou seja, onde eles se transformariam, né? Ou seja, a partir daí começaria a ter consciência. Alex faz tempo que não aparece, né, Alex? Está dando aula agora, professor. Paizão. Como hoje é feriado, eu falei, vou aproveitar para assistir a aula hoje. Boa, boa, isso aí. Feriadão aí. Então, agora a página 137. Terceiro, não, segundo parágrafo da página. 137. Nenhum homem pode tentar manter essa atividade imparcial em relação às suas próprias atividades sem obter um treinamento contínuo e excelente de autocontrole. Equilíbrio mental, estabilidade emocional é um melhor conhecimento de si mesmo, também estão entre os frutos do sucesso. Então vamos lá de novo, né? Quando ele fala nem um homem, nem uma mulher, né? Aqui é gênero, é o gênero humano, né? Então vamos mudar. Nenhuma pessoa pode tentar manter essa atividade, ou seja, de desapego imparcial em relação às suas próprias atividades, ou seja, em tudo que você está fazendo, né? Sem obter um treinamento contínuo e excelente de autocontrole, equilíbrio mental, estabilidade emocional e um melhor conhecimento de si mesmo também estão entre os frutos do sucesso. Tá vendo? É simples assim, tá vendo? Porque eu gosto do PIB. Coisa é fácil, é só isso que a gente precisa, tá vendo? É, um treinamento contínuo. Mas agora, tirando a piadinha de lado, né? E também respondendo a pergunta de que foi feita sobre como as coisas podem ser conseguidas, né? Então é isso, de você estar mantendo isso como um exercício dentro da sua vida, né? É um exercício de autoobservação, de estar você como testemunha de todas as suas ações, de todos os seus pensamentos, de todos os seus sentimentos. Como é que faz isso? É começar a se observar, né? E isso leva tempo, isso leva anos, né? Leva anos, até que isso fique automático, né? Até que você
tenha essa autoobservação praticamente em 90% das suas ações de forma automática, né? Então, isso leva tempo, mas tem que começar. Se não começar hoje, se já não começou, tem que começar. É só ficar se olhando. Como é que faz isso? Está olhando, está consciente, né? Ah, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou me vendo fazendo, né? Quando eu estou tendo emoções, pessoal, e por que que isso é válido? É válido principalmente quando você está tendo emoções, sejam elas positivas ou negativas. Emoções são emoções, né? A gente que vai avaliar ela como negativa, né? Mas estou ali tendo raiva. Normalmente a gente classifica de negativa porque vai causar dor para você mesmo, vai causar dor para outra pessoa. Mas se você está olhando, ela já diminui, né? E se você tem treinamento ainda, e se você está no começo, você pode até fazer, quem está sentindo raiva? Eu, né? Então, quem sou eu? Porque quem tá sentindo todas essas emoções é o corpo emocional, né? Você é a consciência dentro desses corpos, né? Sempre fomos nós, né? Essa consciência. Aí você vai falar, mas isso é o ego. O ego é esse conjunto de coisas, né? É esse conjunto de corpos, né? Conjunto de corpo físico, etérico, emocional, mental, né? O ego, ele não existe como uma consciência separada. Eu sei que às vezes não é fácil de entender isso, mas o ego é todo esse movimento acontecendo e que você está percebendo em torno de você. Se você não está identificado com isso, você está em consciência. Se você está em consciência, você tá ligado no seu eu divino. Agora, se você se envolveu, aí você tá em todo o movimento egóico, né? E aí você está agindo junto com o movimento egóico, né? E às vezes não é fácil de entender isso, não. Mas agora, se você está consciente, você está interagindo com esse movimento egóico, né? Agir, quando eu falo agir para explicar, não só para ficar bonito, fala bonito, né? Agir é quando você está fazendo as coisas e não está consciente, então você só está só agindo, né? Você passou lá na rua, lá o cara, sei lá, te fechou, te esbarrou, te chamou de não sei o quê, né? Ô, velho cego, não sei o quê. Tá, aí você, mas se você, né, tá consciente, você, você dá risada, faz assim, tá bom, né? Aquilo não te afeta. Então você interagiu, você não agiu. Agir seria o quê? Vai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí fica gritando lá com ele também. Tentando explicar da melhor maneira possível, né? Que essas coisas aqui não é fácil, porque a gente sempre fala de ego, né? Fala de ego como se o ego fosse uma entidade, um ser, né? Fosse um ser, é como se eu fosse uma consciência e o ego fosse um ser. Isso não existe, né? Isso não pode existir, só tem um eu. Não pode ter dois eu. Isso é absurdo, né? E esse único eu é o eu divino existindo conscientemente nesse nível. Lógico que está limitado, né? Óbvio, está limitado, mas está limitado por quê? Por todo esse conjunto de forças e de movimentos que a gente dá o nome de ego, né? Então, todas essas forças que movimentam e que nos faz, e a própria personalidade, né? De todas as ações, condicionamentos culturais, bababi, bababó, tututu, né? Faz aquilo que a gente vai entender como ego, né? Mas ele não é uma entidade, ele não é um obsessor, né? Diferente, tem um espírito, é uma outra coisa. Espírito é uma outra consciência alheia, então aquilo é uma outra coisa. A gente está falando das forças egóicas dentro de você mesmo, né? Então são forças egóicas, mas você nunca foi essas forças egóicas, você está existindo dentro dessas forças egóicas, né? Você é a consciência divina existindo ali. Quando se você tem consciência, se você não tem consciência, você está emaranhado junto com todas essas forças, então você age como se fosse essas forças, entendeu? Mas você mesmo é o eu divino ali existindo. Fácil de entender, né? Eu espero, é a melhor maneira de explicar isso daí.
E olha que demorou para eu conseguir explicar desse jeito. Demorou para entender também desse jeito. Do jeito simples, né? Do jeito simplificado, né? E, e o conhecimento, a verdade é simples, né? Não dá para ficar, senão fica muita teoria, muita não sei o quê, muito não sei o quê, muito não sei o quê, e perde a essência. Perdeu a essência, você vai ficar num labirinto da própria mente ali com conhecimento, blá, 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 blá. Por isso que maestros que nem o Ramana, e é por isso que eu gosto do Ramana, né? Ele não fica com iê, né? É o eu, né? Realiza o eu, né? Ah, mas quem veio primeiro? O mundo, como é que foi o mundo? Então, por que que Deus não cura o mundo? Fala, realiza o eu, meu filho, realiza o eu. Depois você faz a pergunta. Depois que você estiver realizado, aí você, se a pergunta surgir, aí você vai ter a resposta, né? Por quê? Porque tudo isso é labirinto da mente, né? Labirinto do próprio, de todas essas forças, e essas forças existem justamente para manter, né, a encarnação funcionando, senão, né, senão não ia ter gente encarnada aqui, né? Então, essa consciência que somos nós mesmos, né? Espírito, alma, se o nome que queira dar, desce, né? Forma de falar também, porque não há descida nem subida, né? Encarna no corpito, mas começa pequenininho, você já não encarna no corpo funcionando, né? Se encarnasse no corpo já, por exemplo, de 20 anos, talvez ficasse mais fácil. Não, é bebezinho, né? Tem lá o desenvolvimento lá do ser, lá no útero materno, né? E a hora que ele entrou ali, balbal, velou. Esqueceu. É um velamento, né? E aí começa todo o processo. E aí vai despertando de novo, é uma alegria. Aí desperta. Às vezes leva uns 2.000 anos, 3.000 anos para despertar, né? Mas aí é de cada um também, né? Aí é de cada um. Tem gente que em 3, 4 encarnações já desperta, mas são seres já que já vêm num grau, né? Já vem com um monte de amigo lá de cima, todo dando porrada nele para não deixar ele dormir de novo. Aí, aí são gente que tem facilitadores, né? Agora, quem não tem, vier no processo normal, vai ficar indo e voltando, né? Então vamos lá. Vamos voltar para o nosso livrinho aqui, página 139. Terceiro parágrafo. O homem que sabe viver em seu centro e não se desviar frequentemente descobre que não precisa fazer nenhum movimento no sentido de satisfazer uma necessidade. Usualmente, aquilo virá sozinho no momento certo, atraído pela força magnética central, ou seja, pelo poder superior, né? A pessoa, né? Vou tirar o homem, né? A pessoa que sabe viver em seu centro, ou seja, internamente está conectado com esse centro é o coração, e o coração é o próprio eu, né? E não se desviar dele, frequentemente descobre que não precisa fazer nenhum movimento, no sentido de satisfazer as coisas, ou seja, as coisas que ele necessita, realmente necessita, vai vir para ele sem fazer nenhum esforço, ou sem fazer grandes esforços. Usualmente as coisas simplesmente acontecem como se fosse mágica, né? E isso é verdade. Isso é uma verdade, mas para isso você precisa estar dentro do. Você precisa estar nessa conexão com o seu eu superior, né? O seu eu divino dentro de si mesmo, plenamente consciente. É isso aí, Elaine. Não desiste, não, hein? Não desiste, não. É que você já pegou o bonde andando, mas não se preocupa, as coisas é circular, tá? O conhecimento é sempre circular. Ele vai repetindo de um jeito ou de outro, ele vai sempre repetindo. Qualquer lugar que você entrar nele, uma hora a gente vai voltar nesse mesmo ponto e vai falando de novo e assim vai, Uhum. até que você se ilumine, entendeu? Você se ilumina, aí você vem no grupo se quiser, eu venho para ajudar o grupo. Facinho. Mas até lá Nossa. a gente fica aqui, não, não é nossa, não, gente. Todos nós vamos iluminar, todos nós estamos no caminho. Vamos lá, página 141. A Gina está achando o livro lá.
A gente fica acompanhando aqui, rindo, no livro, mas não abre a telinha, né? Para que telinha, né? Telinha, telinha, telinha para quem não está aqui, né, gente? Vamos lá. Quando no final o ego desiste de sua luta porque vê que o melhor caminho é o caminho superior, por mais que isso possa envolver resignação e renúncia, a recompensa vem rapidamente na paz que descende sobre a alma. Então, aqui é que fica, né? Quando essa frase aqui, por exemplo, quando no final o ego, aqui dá a impressão que o ego é uma entidade, né? E é justamente isso que nos, às vezes, dificulta uma compreensão mais limpa e mais clara de todo o processo, né? Então, quando ele fala aqui, quando no final o ego, né? Ou seja, a consciência que está com todas essas forças, com todos esses corpos, e essa consciência sou eu, não pode ter um outro eu, e eu estou frisando isso, que é para lembrar disso, né? Para todos nós lembrarmos, né? Inclusive eu mesmo. Lembrar que o eu sou eu mesmo, que estou mergulhado nessas forças egóicas. Então, quando eu tomo consciência que estou mergulhado nessas todas essas forças egóicas e me rendo, né? E me coloco a serviço, né? Aí sim, de um caminho superior, sim, aí as coisas começam a acontecer, né? Aí a paz começa a vir, né? Ou às vezes o karma dá uma acelerada e tudo que parecia bonito já vira tudo do outro jeito, mas aí é o karma já te auxiliando para limpar mais rápido, e aí sim vai. Então, agora o último parágrafo desse capítulo, na página 141 mesmo. E aqui ele vai falar a mesma coisa, né? Se ele consegue transcender a si mesmo, se logra tornar-se independente dos apegos, desejos e emoções ligadas ao ego, uma paz absoluta o aguarda, né? Então, se a pessoa consegue, é isso aí. É isso que ele está falando para todos nós, né? Alguém que chegou lá, né? Então, por que vale a pena ler PIB? Vale a pena a gente estar aqui, né, no feriado gastando não, né? Utilizando o nosso tempo. Por quê? Porque ele chegou lá, ele, buscador, realmente andou pela Índia, pelo Egito, muitos maestros, mestres, encontrou muitos picaretas também, né? Ele mesmo fala isso, né? Mas, mas chegou lá e transcendeu, né? E depois que transcendeu, ele ainda ficou bastante tempo, ele deve ter ficado quase 20 anos, né? Atingiu a iluminação, assim que a gente fala, né? A plenitude, mas ainda ficou mais uns 20 anos encarnado. E ele tinha um corpo, segundo as pessoas que o conheceram, né? Ele tinha um corpo bem, assim, um corpo físico, né? Bem debilitado, não era um corpo físico, aquele corpo físico bem saudável, né? Um corpo físico que estava sempre no. Mas era o karma dele, né? Ele já nasceu com um corpo assim, né? Cada um tem seus karminhas, né? Inclusive quem está para se iluminar também, né? Às vezes até mais, que é para poder acelerar e aquela encarnação ser a última, né? Então agora nós vamos entrar no próximo capítulo, temos tempo ainda, temos 22 minutos, que é o resolvendo as dificuldades. Agora sim, né? Agora começa a melhorar. Carla, acorda, Carla, sai do sono, cara. Respira, toma água, faz um rapé, faz um rapé de murici ou de tsunu, que é padrão, né? Ai, ai, vamos lá. É uma qualidade que não se consegue facilmente, esse desapego. E, além disso, uma qualidade que muitas vezes é falsamente assumida. Ele terá que testar de vez em quando ou cooperar com a testagem que a vida lhe fará, para descobrir o quão autêntico seu desapego realmente é. Você vê que o Pibi é um cara que está sempre analisando. Tá bom, Felipe? Um abraço. Assiste o resto do vídeo depois.
Então, vamos lá. Então, essa qualidade do desapego, às vezes, né, a gente pensa que está desapegado, né? Pelo menos é isso, eu entendo esse parágrafo como um aviso para todos nós, né? Não, acho que eu estou desapegado disso, estou desapegado daquilo, né? E a gente só vai saber se está realmente desapegado quando a própria vida, né, ou a gente mesmo cooperar, né, de uma certa forma ou de outra, né, para a gente ver se realmente o quanto que está desapegado. E às vezes não é tão simples assim. Porque o desapego está em vários níveis, né? Em nível emocional, em coisas, objetos, físico, tal. O apego está em pessoas, né? Está em crenças também, né? Até aquilo que você acredita, às vezes está um apego, né? E às vezes, em certos momentos, às vezes você tem que transcender até algumas crenças, né? Principalmente crenças culturais. Todos nós nascemos dentro de uma civilização, dentro de uma família, com as crenças daquela família, com as crenças daquela cultura que a gente estava, né? E às vezes tem que transcender. Estou falando que tudo tem que ser transcendente, estou falando que às vezes tem que se desapegar disso também, né? Desapegar é poder ficar sem aquilo, né? Não quer dizer que aquilo é errado, que é certo. Desapegar é estar sem aquilo. Existe uma serenidade materialista e uma serenidade espiritual. A primeira vem da posse do dinheiro, propriedade, posição ou afeto. A outra não vem de possessões exteriores, mas de haveres internos. A primeira pode ser estilhaçada por um único golpe e a outra logo se recupera, né? Então, esse parágrafo foi bem limpo, né? Ou seja, é claro, né? Aquilo que está ligado às coisas materiais, uma hora, uma hora mais tempo ou menos tempo, né? Isso pode ser destruído, né? Aquilo que está interno seu, né? Aquilo que você construiu internamente de valores, de conhecimento, saberes, aquilo é seu e aquilo ninguém tira, né? Não tem como ser tirado. Será que ele consegue, né? Será que a pessoa consegue manter sua mente serena tanto nos maus momentos quanto nos bons momentos? Tanto em meio à catástrofe quanto em meio à vitória? A capacidade de sustentar tal indiferença é o ideal. As circunstâncias são os testes do que ele é, bem como a oportunidade de se tornar melhor do que se é, né? Então é isso, né? É o treinamento diário, sempre, né? Desde a hora que levanta até a hora que vai deitar, e se puder manter consciência durante o sono, sonho, melhor ainda, né? E assim vai. Então, e quando as coisas ruins acontecem, que é aquilo que a gente chama ruim, aí é que é o teste, né? O teste para a gente mesmo estar se olhando, né? Não precisa outro, é a gente mesmo se olhar como a gente reage quando as coisas não acontecem de forma agradável para a gente, né? Tá ali de olho, né? Nossa, eu ainda sinto raiva ali, né? Deu vontade de dar um morro naquela pessoa. Entendeu? Supondo, uma hipótese, né? Não, o cara falou, totalmente indiferente. Nossa, poxa, melhorei bastante já, né? Não deu vontade de pegar o martelo e dar no dedo dele ali até ele parar de falar. Ainda tenho muito que melhorar. E aí assim se vai, né? E assim se vai. E os testes acontece, se você olhar, acontece desde a hora que você levanta. Você fala assim, mas o Paizé está lá no sítio, tranquilão, não sei o quê. Não, primeiro, né? Eu trabalhei 42 anos, né? 42 anos bem trabalhadinhos. Tudo bem, sem problema. Mas o grande espírito, ele sempre acha um jeito, não é porque você está aqui no sítio. Aqui, ele acha um jeito, ele dá um jeito de aparecer pessoas aqui. Acha um jeito que está falando. Por exemplo, a internet parou, precisou vir dois caras aqui para arrumar a internet, para ficar falando, conversando, e eu olhando todas as conversinhas fiadas, entendeu?
e olhando, troca o molde. Esse molde é bom? O cara falou, é ótimo. Eu fui olhar, puta do molde chinesinho, custa 140 pau na internet. Você fala, "Putz, vida." Não, isso é uma das coisas, não, é só para vocês terem uma ideia. Não adianta você querer é, isolar mais, quer dizer, eu nem quero ficar isolado, não é essa a ideia, mas estou falando, mesmo dentro assim, de um contexto que você está mais, entre aspas, né? Agora você pode ficar mais sossegado, as coisas acontecem ao redor também. As pessoas precisam vir aqui, né? Aquela coisa toda. É só para ter uma ideia. Mas quem está lá, assim, está, por exemplo, lá atividade do trabalho formal, né, que acorda cedo para ir trabalhar, pega ônibus, pega carro, metrô, sei lá, chega no trabalho, tem lá patrão, tem colega de trabalho, tem um cafezinho para tomar, tem não sei o quê. Então, aí as oportunidades de estar se percebendo é muito maior. Olha que alegria. Olha que alegria. Eu aqui preciso vir um cara lá de fora. Preciso um vizinho aqui começar com conversa fiada por causa de água, por causa daquilo, né? Para poder eu estar me percebendo agora. Você que levanta cedo, por exemplo, o Alex vai dar aula agora, aqui vem que alegria. Chega, agora tem escola, tem amigos, professores, chega na escola, tá, aí abre uma classe, abre a porta da classe, aquele monte de aluno olhando para ele assim, um sonhando, outro pensando, e começa a falar. Entendeu? Aí sim é uma oportunidade né, de ouro. Eu estou te citando de exemplo, mas porque eu já te conheço faz tempo, né? Então eu estou brincando, mas não brincando e falando sério, né? Tô falando de forma de brincadeira. Não, Mas, tranquilo, paizão, não tem problema. mas outras Tranquilo. pessoas que trabalham, a Carla que trabalha no Correio, quantas coisas estão acontecendo em volta dela, a Néia que trabalha com atendimentos de pessoas, a Elaine eu não sei com que trabalha, mas essas coisas estão acontecendo. Estão acontecendo, não para de acontecer. E esse não para de acontecer é que é a oportunidade da gente estar se vendo, né? De estar consciente, né? Não perder essa oportunidade de estar consciente, né? De estar na posição de observador de todos esses movimentos egóicos acontecendo em volta, né? Que é a sua própria personalidade, né? Sua própria persona ali interagindo em cada momento, né? O que é persona? Persona são papéis, né? Isso é um termo junguiano, né? Em psicologia fala sobre isso. Então, todos aqueles papéis, como é que eu represento todos esses papéis em cada momento, né? Vamos pegar o Alex de novo como exemplo hoje, já que ele demorou para mim, né? Está lá o Alex, por exemplo, está lá a família, ele chega lá a família, chegou lá a família, ele não é professor, ele não vai ficar dando aula de matemática. Chegou ali, ele tem um outro papel, um outro personagem ali dentro mesmo, é o mesmo Alex, mas ele tem um papel ali de pai, né? De companheiro, né? De orientação, de responsável, né? Corresponsável junto com a Elaine dentro daquela organização familiar, né? Tá com a mãe dele, então ele já não é mais o Alex, né, que está numa família, companheiro que é pai, né? Ali ele já é filho, então o papel dele ali já é filho, mudou. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Então a persona vai mudando a cada momento e é vários papéis. E quem tem flexibilidade nisso, né, de estar se percebendo como persona, não tem rígido, então você está livre, você está fluindo, você flui. Agora, se você ficar preso num único papel e aquele único papel te mantém em todas as suas relações, você está na roça, né? Você está na roça. Você vai adoecer. Você vai adoecer. Não tem como, né? Porque você está preso numa única persona. Um exemplo clássico disso, vamos pegar um exemplo que fica mais fácil que pessoas que têm. Vamos ver um cirurgião bem, assim, supondo, né? Tem lá um cirurgião, porque médico tem todo um treinamento, tem lá todo um. Ele virou cirurgião, aquele famosão. Então, em todo lugar que ele está, ele é aquele cirurgião famoso que faz, que acontece. Não sei se vocês entendem. Então, ele está com a mãe dele, ele não é o filho, ele era o cirurgião. Ele chega em casa, ele não é o marido, ele é o cirurgião, ou advogado. Então, ele mantém ou um político, né? E ele mantém aquela mesma persona presa dentro dele. Ou seja, persona é uma máscara, ele mantém aquela máscara e interage com tudo e com todos somente através daquela máscara. Ele não se solta
das várias personas, né, que ele existe e que ele pode tá fluindo, né, e tá em paz, né? É isso. Então, tá se percebendo isso também é importante, né? Porque muitas doenças, muitas psicopatologias existem em função disso, né? Da persona estar rígida, estagnada ali em uma só, em uma só persona, né? Em uma só forma de ver, de interagir. Bem, gente, então temos aí 10 minutos para temos 10 minutos aí para conversar sem leitura de livros, né? Então a gente continua na próxima quinta, paramos na página 144. Quem tiver comentários sobre o assunto, ou sobre o relacionado à espiritualidade ou ao estudo, estamos abertos aí. O pai, Oi. é engraçado, assim, isso não é interessante, essa questão da personas, né, que o senhor fala, em determinado nicho, momento da nossa vida. A gente tem que ter, às vezes, até dentro do próprio ambiente, dependendo da pessoa, isso, né? Que nem o senhor citou, é, eu que trabalho com pessoas, né? E eu ali estou no meu momento, Claudineia, fazendo o atendimento. E de um cliente para o outro, eu tenho que ter esse olhar também dentro das minhas personas, porque dependendo do cliente que eu estou atendendo, eu posso ter uma postura e às vezes o próximo cliente, mesmo que seja a mesma terapia, a própria pessoa que entra para mim, eu tenho que mudar um pouquinho o meu jeito para lidar com aquela pessoa. E eu vim me observando isso nos últimos meses, que mesmo no meu profissional, de pessoa para pessoa, você também tem que lidar com Sim. diversas, digamos, subpersonas. Mas daí não é não, aí no caso a persona é a mesma, é você como terapeuta ali, né? Então você ali, o teu papel, persona é o papel também. Então, terapeuta é essa flexibilidade de se moldar de acordo com aquela pessoa que vem. Algumas pessoas, se você for muito mole, ela vai montar. Outras pessoas, se você for Isso, muito dura, ela vai fugir, né? É isso. exato, É a flexibilidade. exatamente. Então, uma persona flexível, né? Mas ainda é a mesma persona. Sim. Por exemplo, E que quando nesse você chega no caso, você é médico, você chega no terreiro, ali você já não é mais terapeuta, ali você é a médium, né, que vai estar ali para estar com guia, para dar assistência para outras pessoas. Ali já é uma outra persona ali, né? daí talvez até a questão do que vocês todos orientam muito a gente, né? Sobre ter aquele momento de relaxa, centra, porque senão a gente vem que nem. Eu ainda passo em casa, tomo um banho rápido, mas algumas pessoas vão direto do serviço, né? Então, esse momento que vocês falam, centra, relaxa, dá uma. Porque tem que virar a chavinha, né? Na persona também, né? É Sim, por- sim. Então, é isso que a gente está conversando e explicando, né? De perceber o papel que você está, né? Senão você começa a ser eu falo você não, né? Nós começamos a ficar uma pessoa chata, né? Senão a gente está sempre com a mesma persona, a gente começa a ficar chato, né? Por Isso é exemplo, para tudo, né? a Chegar em pessoa é pai de casa. santo. Ele é pai de santo em todo lugar. Ele está com os amigos dele, ele é pai de santo. Ele está com a mulher, é pai de santo. Está com o filho, é pai de santo. Chega uma hora, Aí é o da chega uma hora pessoa ele se fica perder dentro de maluco, si né? mesma, né? Mesma coisa o Não, e se médio, né? perde dentro de si, né? Toda hora ele é médio. Eu sou médio. Tudo bem, você tem que ter consciência que você é médio, mas você tem que ter essa consciência para você lidar com as várias possibilidades, mas não agir como um médio, né? Em todos Sim. os cantos, né? É interessante isso que você citou aí no momento da conversa, a questão de quem pega um transporte público, vai para o trabalho e tal, né? Anos atrás, antes de eu entrar para o terreiro, fazer meu próprio desenvolvimento e aprendendo, eu não conseguia, por exemplo, ficar muito tempo no transporte público, justamente por causa da mediunidade. Eu tinha que descer do ônibus ou do trem, seja qual fosse o ponto. Hoje eu já consigo lidar com isso de forma mais harmônica, mas praticando o autoconhecimento.
Parabéns, né? É isso aí. Mas não é Mas fácil. no começo era difícil. Eu pegava um ônibus para ir trabalhar, dava 3 pontos, eu tinha que descer. Eu não conseguia ficar. Para quem tem uma hipersensibilidade, Eu lembro quando eu trabalhava esporte lá em São público não é fácil, Paulo, não. eu trabalhava perto da Martins Fontes. Cansei de descer às vezes na Consolação e ia a pé, porque eu não conseguia ficar. Era puxado. É isso aí. Mas o autoconhecimento, nossa, ajuda muito. Porque Fácil você não vai deixar de sentir. Você só vai conseguir olhar de outra forma, né? lidar com E ser aquilo, né? seletivo, né? Lidar com aquilo. E lidar com aquilo. É isso aí, mas Às vezes a gente não consegue, a gente falha, mas é cada, melhor do que antes, com cada um tem certeza. sua história kármica dentro do seu aprendizado, né? Sim. Faz parte do show, né? Aquilo foi que, de alguma forma, em algum momento, ficou, ficou toda a história de cada um o seu melhor desenvolvimento dentro, são oportunidades de desenvolvimento dentro dessa determinada encarnação, né? Então, Sim. cada um tem suas alegrias aí e os seus cuidados aí para ir se aprimorando, né? E para ir Sim, mas conhecendo também. essa parte aí do desapego, apesar de você falar assim, tá repetitivo algumas coisas, para mim está sendo muito interessante, porque eu tenho dificuldade, principalmente em relações afetivas, familiares, né? Então, entender esse desapego no sentido que a gente não vai ser uma pessoa ruim ou indiferente, tá sendo muito bom. E, ao Tá mesmo trazendo tempo, leveza desapegado, no né? meu posicionamento. Então, se eu ficar sem essa pessoa, eu vou ficar bem, né? Esse é o Sim. desapego verdadeiro. Se Isso eu não quer dizer que você vai deixar de amar, de sentir, né? Sim, De exatamente. Você não vai deixar de preocupar. amar, de ter compaixão, de ter relações, de ter alegria, de ter tudo, mas se aquela pessoa deixou de existir ao seu lado, né, por N motivos, né, ou fez a passagem, ou foi para outros caminhos, Sim. alegrias também, né? Não necessariamente alegria, mas tá bom também, né? Porque você já entendeu, né, que tudo flui Isso nesse me ajudou, inclusive, matéria. na passagem do meu padrinho. Quando ele estava para desencarnar, eu estava muito relutante de ir no hospital fazer a visita, porque ele já estava numa situação bem acamada, né? E eu não queria ter essa memória. Nem eu e nem o filho dele, caçula, né? Aí chegou um determinado momento, a gente falou, não, vamos lá, né? A gente precisa ir. E naquela noite que a gente foi, ele fez, parece não, ele estava só esperando a visita minha e do meu primo. A gente fez a visita, ele dormindo ali, fez a passagem. E aí não Malvado. ficou dolorido, não ficou dolorido. Que bom. Já o da minha madrinha foi mais forte, né? Porque não tava com essa consciência que o que morreu foi a carne, né? Ele tá em algum lugar. Da minha madrinha foi mais difícil do que o dele. É E isso. aí a gente vai tendo essa consciência, vai trazendo leveza, né? É isso aí. Gratidão por compartilhar, né? É isso aí. Bem-vindo, Elaine. Então, espero que você esteja no próximo aí, Elaine. Sem o Alex, né? O Tá Alex bom. vai estar dando aulinha, você Mas brincando eu com o estarei sim. professor, você. É, é. Então, vamos lá. Quem se sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos, para a gente fazer o encerramento com o sininho aí. Agora não preciso levantar mais, que o microfone está do lado aqui, né? Vocês ouvem bem aqui agora? Coisa? Sim, O sininho? sim. Ah, então. Não? A Carla está falando que não? Eu também não, pai. Puxa, então é só o Alex que está ouvindo bem. Vocês estão com dificuldade. No Eu começo ativei não o tinha som aqui. sininho também. Agora sim. Agora, agora sim. Então tá. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as partes desse planeta, de todas as raças, né? Nos dê inspiração sempre, nos traga insight sempre, nos dê sempre a firmeza
de manter firme na busca, essa busca da verdade em si mesmo, né? Axé, arro, shanti, namastê.